Ai, gente, vocês sabem como é perigoso quando você lê muitas pessoas elogiando um livro? Pois bem, é sobre isso que eu vou falar hoje. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Ponto Pula Linha. Hoje eu vou falar um pouco sobre 3 livros que eu li nesse primeiro semestre que me decepcionaram de alguma forma. Não quer dizer que eu tenha odiado, nossa, que livros horríveis, não leiam, fogo nos livros, mas me decepcionaram e eu gostaria de falar sobre isso, então estou aqui. Bom, o primeiro livro que eu vou falar aqui é Arthur Less, muito tristemente, nem sei se essa palavra existe, do Andrew Sean Greer. Por quê? Eu tava lá vivendo minha vida, entrava no Twitter, tinha alguém falando, nossa, é o melhor livro que eu li na minha vida. Aí, tava lá no outro dia, tal, entrava em algum lugar, tipo, nossa, ganhou prêmios. Entrava em outro lugar, gente, que livro maravilhoso. Gente, que livro perfeito. Falei, não, pera, algo de muito especial tem que ter nesse livro. Eu conversei com o Eduardo do Peraí Edu, ele também tava muito animado pra ler, e aí a gente começou as doidas do desconto, todo dia a gente tava lá, Amazon Submarino. Nossa, a gente ficou uma eternidade, tipo, e a expectativa foi aumentando, mais pessoas foram lendo, mais pessoas foram amando, e eu fiquei, tipo, prontíssima pro meu livro favorito da vida chegar, que a gente acabou comprando, apareceu uma promoção, contamos os dias pra chegar, chegou, começamos a ler. No começo eu fiquei meio assim de falar pro Eduardo que eu não tava gostando, né? Porque eu falei, não, todo mundo ama esse livro. Aí eu falei, então, né? Tá um pouquinho devagar. Ele né? Mas vai ficar bom. E aí a gente foi tipo, não, vai ficar bom metade do livro, vai ficar bom o final, vai ficar bom. E é isso, gente, acabamos o livro e... Ai, desculpa, eu me sinto muito mal de falar isso, mas não ficou bom. O livro conta a história do Arthur, que tá pra fazer 50 anos, ele tá meio receoso, pois ele não gosta de envelhecer. Ele namorou muito tempo com um rapaz que vai casar e manda um convitinho lá pro Arthur, venha prestigiar o nosso amor. E aí teria 2 destinos óbvios depois desse convite. 1, superar e ir no casamento prestigiar. Ou 2, ficar em casa bebendo. E o que o Arthur faz? Nenhuma dessas duas coisas. Ele acaba aceitando um monte de convite que ele tinha meio que em aberto, porque ele é um escritor, né? Então tinha, tipo, eventos literários, premiações, em todos os lugares do mundo. E aí ele fica aqui nessa casa chorando mágoas enquanto o outro lá casa, nem pensava, viajar o mundo. E aí ele vai, descobrir o mundo e se reconectar com ele mesmo pra fazer 50 anos. Só que é chato. A escrita desse livro é ótima, você realmente se sente nos lugares que o Arthur tá visitando, assim. Você entra na história dele e a forma como memórias que fazem você entender quem o Arthur é hoje e coisas que estão acontecendo no tempo presente meio que se intercalam. É bem interessante, mas ao mesmo tempo, pra mim, pareceu tudo meio bagunçado, sabe? Eu cheguei, sei lá, em 60%, 70% do livro e eu tinha a impressão que se os capítulos tivessem uma ordem completamente diferente, se as histórias do passado tivessem em outro lugar, ia dar no mesmo, porque é tudo um emaranhado de coisas, sabe? Que elas têm meio que ligação, porque é a vida dele, né? Tipo, a vida dele tem uma ordem cronológica, mas ao mesmo tempo são coisas acontecendo, sabe? Não é um livro, eu senti pelo menos, muita gente amou, então é uma percepção apenas minha. Não é um livro que ele tem um começo, meio, fim. Ele tem um fim e várias coisas aleatórias, relevantes ou não relevantes, que chegaram até aquele fim, sabe? Algumas das histórias da vida dele, ou que ele tá vivendo lá no momento viajando, são bem interessantes, mas muitas delas são bem maçantes. E aí tem parte que tem várias pessoas lá e é tipo, quem é toda essa gente, meu Deus do céu? Se eu não tivesse com expectativa tão alta pro livro, talvez eu gostasse um pouquinho mais. Gosto de dar notas de 0 a 10, porque eu acho que tem um leque maior de opções, mas seria um bom 6. O livro 2 é Pequenos Incêndios por Toda Parte. Muita gente acha o livro perfeito. Ele também ganhou, tipo, o melhor livro de sei lá que ano, não sei o quê. E eu comecei a ler também o mesmo problema de Arthur, que é a famosa expectativa, né? Com tanta gente amando o livro, e aí eu vi que ia sair a série, que ia ser dirigida pela Reese, e eu falei, mano, vai ser tudo, vamos lá, né? Aí eu comecei a ler o livro e, tipo, o primeiro capítulo eu fiquei muito interessada. Tem um incêndio, conta a história da Pearl e da Mia, né, que são mãe e filhas, que elas se mudam pra uma cidade toda perfeitinha. E aí a impressão que passa é que a vida delas é toda zoada e todo o resto do universo é perfeito. E aí elas meio que tentam se adaptar. E elas alugam a casa da família perfeita, propaganda de margarina da cidade. E a vida dessas duas famílias começa a se intercalar, tanto pelos filhos terem a mesma idade, né, irem na escola junto, quanto pelas mães, né, porque uma aluga a casa pra outra tal, e uma começa a se interessar pela vida da outra. A vida da Mia, que é a mãe, né, que se mudou lá pra cidade, ela tem bastante mistérios. Ao longo do livro você vai descobrindo, tipo, coisas do passado dela que foram interessantes. Tem algumas historinhas paralelas, assim, que também são um pouquinho interessantes, mas no geral eu achei o livro muito maçante, sabe? Passava capítulos e capítulos e nada acontecia. E eu lia o título, tipo, Pequenos Incêndios por Toda Parte. Eu imaginava, tipo, intrigas e coisas acontecendo, e todo capítulo um novo plot twist. E não, e tipo, pessoas estão vivendo, pessoas estão indo pra escola, pessoas estão se apaixonando, e é isso, e aí o livro acaba. E antes do livro acabar, eu comentei que eu tava achando maçante, e me falaram, tipo, não, porque o final
você aguarda pra ver, porque o final, aí eu falei, não, eu vou aguardar pra ver esse final, eu vou aguardar, eu vou ser persistente. E aí eu cheguei no final e eu fiquei tipo, cadê o final? Cadê o resto? Entendeu? Não que não tenha um final, mas tipo, cadê o que eu tava esperando até agora? Não rolou, não teve nada. Eu senti que, tipo, nada aconteceu no livro, foram pessoas vivendo. Não é uma coisa ruim, nem todo livro precisa ser cheio de plot twist, mas é o que eu esperava, então eu me decepcionei bem com ele. Tipo, eu entendo qual é o propósito do livro, mas não era o que eu tava esperando, tipo, não me prendeu, eu demorei infinito pra ler esse livro, eu me arrastei até o final pra ver o que tinha no grande final. Dito isso, vocês acham que eu não vou assistir essa série? Eu vou sim. Muita gente assistiu também, eu vi que muita gente gostou, mas eu tô indo assistir a série sem expectativas. Pequenos incêndios por toda parte, então foi um livro nota 6 pra mim. O 3 é com muita dor no coração que eu venho falar de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que agora eu até me confundi se é das serpentes e dos pássaros ou dos pássaros e das serpentes. Isso é o tanto que eu fiquei investida nesse livro, que nem o título sei, né? Eu não esperava nada desse livro, porque como vocês podem ver, eu leio muito a opinião dos outros. É um erro? Talvez sim, talvez. E muita gente tinha criticado, então eu realmente fui ler sem esperar nada. E mesmo assim ele conseguiu me decepcionar. Como? Talvez seja por eu ser uma grande fã de Jogos Vorazes, gente. É real que eu sou a louca dos Jogos Vorazes. Eu já dormi 2 dias na rua pra ver o elenco de Jogos Vorazes. Então, mesmo que todo mundo tava falando mal e eu não tava muito esperando, assim, um novo Jogos Vorazes, eu tava meio que tipo, ah não, mas vai ser legal, né? Um pouquinho pelo menos vai ser legal. Algumas coisas realmente foram, eu gostei muito de ver detalhes dos Jogos Vorazes, como a gente conhece dos jogos em si, né? Como eles foram criados, como chegou até lá, o que aconteceu, né? Porque o livro conta a história do presidente Snow, que chama Coriolanus, algo assim. Sabe aquele protagonista que você lê o nome na primeira página e desde então, toda vez que o nome dele aparece, seu cérebro lê... Porque, mano, Coriolanus, meu cérebro não vai ler Coriolanus toda vez que ele aparece, né? Aí, enfim, Coriolanus Snow, presidente Snow, né? Ele tá lá vivendo a vida dele, 18 anos, e o pobrezinho, não tem comida, precisa de morar na capital, tadinho, e aí ele vai ser um mentor da 10ª edição dos Jogos Vorazes, e ele acaba sendo responsável por uma menina do Distrito 12, que ela é todo o oposto de, tipo, o que espera-se do Distrito 12, ela é, tipo, alegre, roupas coloridas, nananã. E é isso, ele vai ser o mentor dela. É um livro de altos e baixos. Infelizmente os altos são poucos e os baixos são muitos e duradouros. Eu não vou dar muito spoiler, mas tipo, ele é dividido em 3 partes, acontece os Jogos Vorazes, e a terceira parte, gente, eu juro pra vocês, faz anos que eu não li algo tão tedioso. Eu virava as páginas e eu ficava tipo, Jesus, quando esse livro vai acabar eu não aguento mais. Mesmo antes de chegar nessa parte absurdamente tediosa, que é a terceira parte, tem muitas partes que, tipo, sabe, na arena, aquela galera toda, né, igual Jogos Vorazes, 24 pessoas. Eu não lembro de ter sentido, quando eu li os Jogos Vorazes, essa bagunça de, tipo, não sei quem ninguém, a galera tá se matando lá e é isso, eu só passava as páginas. E eu não consegui me conectar com nenhum personagem, pra falar nenhum, eu gostei de um, que é o Sejano, não sei nem o nome da galera, mas esse aí é amigo do Snow. Ele foi o único personagem que, tipo, eu gostei. Agora os outros, eu sou obrigada a sentir empatia. A história não me envolveu muito. Eu passava a história inteira pensando, agora a Suzanne Collins quer que eu sinta dó porque ele não tem que comer. E aí eu não sentia. Eu imaginava que era isso que ela queria que eu sentisse, mas eu não sentia. Agora ela quer que eu entenda por que ele virou o vilão de Jogos Vorazes. E aí eu não entendia. Tipo, pra mim, tudo que ela queria... Eu percebia que era aquilo que ela queria de mim, mas não era o que eu tava sentindo, sabe? Eu não consegui entrar assim na história e sentir as coisas que estavam acontecendo. Quando esse livro foi anunciado, eu acho que muita gente estava um pouco receosa, achando que a história dele ia ser pra redimir o Snow e tirar todo esse lado vilão dele. Do meu ponto de vista, pelo menos não foi. Não foi pra redimir ele, não foi pra fazer a gente ficar com dó dele, ou talvez tenha sido e só não funcionou, porque pra mim, tipo, não foi. Foi um livro meio que sem propósito, sabe? Quem sou eu pra dizer o que Suzanne Collins deveria ou não deveria escrever, mas eu acho que se ela pegasse os pontos positivos desse livro, que é tipo o desenvolvimento dos jogos e como eles são o que a gente conhece em Jogos Vorazes 1000 anos depois dessa história, teria uma outra forma dela fazer isso que fosse mais envolvente, não sei se os problemas foram os personagens, nossa, mas parece que nada funcionou, sabe? Uma cena ou outra que eu ficava tipo, não, agora vai ficar legal, e aí não ficava, porque depois já ficava chato de novo. Sabe quando você espera alguma coisa de grande impacto acontecer e fala, é isso, é por isso que tudo aconteceu? Tiveram alguns plot twists, principalmente no final, e eu fiquei tipo, né? Se eu fosse dar uma nota pra Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, seria lá um 6,5. Então é isso, gente. Se vocês já leram algum desses 3 livros, se vocês gostaram, amaram e foi o melhor livro que considerou na sua vida, conta aqui embaixo pra mim o porquê. Como eu disse, eu não odiei eles, como vocês viram aí, minhas notas foram tipo em torno de 6. São livros medianos. Só são livros que eu esperava amar e não aconteceu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.